Boa noite! Tudo bem, gente? Professor Diego Alves com vocês mais uma vez. Para falar do quê? Do Jubileu 2025. Vocês estão ouvindo aí de fundo? O hino oficial do Jubileu 2025, Peregrinos da Esperança. Então, bem-vindos, né, antes de mais nada, ao canal Catolicô. Essa é a nossa segunda aula de formação, tá? Nós já temos outras aulas nesse canal, tudo bem? Aqui não tem, né, como é que eu digo, o que a gente chama de ritos iniciais, avisos iniciais, como geralmente temos nas nossas apresentações ordinárias, né? Então, normalmente nas nossas apresentações nós seguimos toda uma hierarquia, um cronograma, que não, é uma aula de formação. Então você está no canal Catolicô, obviamente, espiritualidade, formação e cultura católica. Essa é a nossa segunda aula de formação. Eu vou deixar ou nos cards, enfim, em algum lugar aqui para vocês. A nossa primeira aula, tá? A gente falou um pouco de hierarquia, sucessão apostólica, um tema bem bacana também. E agora eu decidi trabalhar com vocês o Jubileu 2025, que já está rolando, obviamente, né? Existem várias datas, né? São vários jubileus que vão ser comemorados até dezembro desse ano de 2025. Eu separei alguns, vamos ver isso depois, tá legal? E eu acho interessante tratar esse assunto, né? Muitos canais têm tratado, já falaram, e é óbvio que é um dos eventos mais importantes, né, desse ano. Não foi o mais importante, infelizmente, e depois felizmente. Infelizmente porque o Papa Francisco morreu, mas felizmente teve conclave esse ano, decidiu-se esse ano e temos um novo Papa também. Então, foi um momento triste da perda de um Papa, mas um momento também de reconforto, de renovo da esperança com a eleição de Leão XIV, tá? Então, o jubileu continua, é claro, né? É um ano especial, um ano muito importante, não seria adiado, obviamente. Então, vamos tratar um pouquinho do jubileu, vamos falar um pouquinho da história, questão bíblica, enfim. Tenho certeza que vocês vão gostar. Enquanto isso, aqui, né, nesse não oficial avisos iniciais, peço que você confira a sua inscrição, que você deixe o seu joinha, desculpe, compartilhe, obviamente, comente, porque foi preparado com todo carinho para você, pessoal. Preparado com todo carinho para você, e espero que nós possamos seguir, que é o meu objetivo, né? Este é o propósito final do nosso canal Catolicô: espiritualidade, formação e cultura católica. Não importa que venhamos a aparecer, isso não é um canal de backstage, mas tem alguns vídeos aqui falando. O importante é o conteúdo. Por isso que o conteúdo é sempre destacado. Eu estou na telinha aqui do lado pequenininha e o conteúdo está aí grandão para vocês. Como deve ser. Tudo bem? Qualquer questão vocês podem colocar aí na nossa caixinha ou deixar nos comentários, que será respondida depois. Tudo bem? Sumário básico. Vocês já estão acostumados com o nosso sumário básico, né? Já dei todas as informações para curtir, seguir, compartilhar, checar o nosso canal, ver nossa playlist, caso você queira ver algo de espiritualidade, formação, cultura, história, tá lá na playlist. É só você ir na aba playlist no YouTube e você encontra aquilo que você está procurando, eu tenho certeza. Vamos de sumário, tá? Como essa é uma formação, embora nas minhas aulas eu também coloque sumário, mas precisamente
na formação eu gosto muito de fazer isso, eu quero deixar com vocês esse pequeno sumário, tá? O caminho que nós vamos percorrer aqui. Prometo que não vai ser uma aula tão longa, tá? Vamos nos prender ao conteúdo que nós preparamos para vocês aqui e ler um ou outro versículo bíblico, tá? Então, já estou com a minha Bíblia, Ave Maria Catequética, não é? Da editora Ave Maria e do grupo Clarity Publish. Então, estou aqui com a minha Ave Maria Catequética, tá bom? Que é a Bíblia que nós usaremos. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Sumário básico, uma leitura rápida do sumário com vocês. O documento do jubileu, introdução, documento do jubileu, jubileu na Bíblia, o jubileu na história da igreja, o lema do jubileu 2025, o logotipo do jubileu, muita gente se confunde o que é, o que não é, sinais do jubileu, o calendário oficial do jubileu. E aqui no calendário, na verdade, eu separei as principais datas, tá? Então, não peguei todas. Posso escrever aqui depois, na aba desse vídeo, todas as datas em si, mas não tem todas aqui, tá? Deixei para ficar algo bem prático mesmo. Tudo bem? O sentido da indulgência, a gente vai falar de indulgência, a reconciliação, oração, profissão de fé, a liturgia, e aí, considerações finais, bibliografia, e é claro, agradecimentos, pessoal. Tudo bem? Alguma questão? Nós podemos começar? Você já está com a sua Bíblia? Se você não pegou a sua Bíblia, eu já vou dar um tempinho agora para você ir lá, pegar a sua Bíblia. Tá legal? Não perder tempo, porque é importante que você faça isso. Tô checando aqui para ver se a gente não deixou nenhuma marcação de fora, porque nós vamos ler, tá? Nós vamos ler bastante. Muito bem? Então vamos começar, gente. Mais uma vez, esse é o canal Catolicou. Vocês estão vendo aí, espiritualidade, formação e cultura católica, né? Nosso objetivo aqui não é famazinha, nada disso. Nós trazemos sempre, diariamente, os shorts. Nos posts nós colocamos o Evangelho e uma chamada de oração, geralmente um texto da misericórdia. Falamos de alguma devoção do dia, algum santo, alguma solenidade, alguma festa. Então, dos posts à playlist, aos shorts e aos vídeos, você encontra realmente uma variedade de conteúdos aqui no nosso canal, tá legal? Então, temos questões como adoração de imagens, Eucaristia, a hierarquia da igreja. Então, eu tenho certeza que você já teve alguma dúvida sobre algum desses assuntos. Vai na nossa playlist, procura lá. Eu tenho certeza que você vai encontrar aquilo que você busca. É por isso que muita gente às vezes fica se perdendo por aí em debates tolos com algumas pessoas. Eu digo, olha, aquilo que eu penso que já coloquei. Ou está escrito em algum artigo, brevemente em algum livro, ou já está aqui algum conteúdo público, né? Então tá ali todas as proposições, tudo que está sendo colocado, questionamentos, está tudo já exposto para vocês, beleza? Então, é isso aí. Partiu? Introdução. O Jubileu de 2025 é um evento universal da Igreja Católica, convocado pelo Papa Francisco. Sim, o Papa Francisco foi quem convocou o Jubileu, acho que
podemos dizer já, né, um dos papas que mais passou por jubileus, vamos entender por que daqui a pouco. Então, vamos lá, retomando. O Jubileu de 2025 é um evento universal da Igreja Católica, convocado pelo Papa Francisco, com o lema Peregrinos de Esperança. Este jubileu é uma ocasião, preste atenção nisso, para renovar a fé, promover a reconciliação e impulsionar a esperança no mundo atual. Então, esse é um jubileu convocado pelo Papa Francisco. É um evento, ou seja, primeiro, é um evento universal da Igreja Católica. Todo o globo terrestre, onde nós temos a Igreja Católica, e ela está praticamente em toda parte do mundo, é chamado, convocado a viver o jubileu. Tá? Ah, eu não gostei da musiquinha, não importa. Você é católico, você está inserido nisso. Somos convocados pelo Papa Francisco. E essa missão, esse bastão agora está nas mãos do Papa Leão XIV, a sermos peregrinos de esperança, ou seja, passar por essa renovação de fé, promover reconciliação, esperança. Nesse mundo que a gente vive, a gente sabe cada vez mais, né, estamos gravando aqui na última semana de maio de 2025, né? Hoje, dia 28, guerras em cima de guerra. Como o Papa Francisco dizia, vivemos praticamente uma terceira guerra mundial fracionada. Então nós temos conflitos no leste europeu, no Oriente Médio, conflitos na África, fora os conflitos urbanos que nós enfrentamos nas Américas também. Então é assim, é uma loucura. Cada vez mais nós como cristãos, nós somos chamados a dar resposta. Não só a nossa fé, mas também a essa loucura que está no mundo. E antes de você querer sair por aí falando, se converta, ou você vai para o inferno, olha, Jesus está voltando, mais do que o alerta de Jesus voltar, e nós cremos nisso, está no nosso credo, né? Quem começou em 1517 tem dificuldade de entender isso, mas o credo, professamos isso. Você tem que ser uma boa pessoa, independente de Cristo voltar daqui a 10, 15 ou 30 anos, ou mesmo 2 dias. Temos que ser peregrinos da esperança para dar resposta a esse anseio que o mundo tem. E acaba indo beber de uma fonte belicosa. Então, esse é o primeiro chamado. Mas é um chamado que tem que causar uma transformação primeiro em nós, para que possamos ser mensagem ao mundo. Tudo bem? Então você, que é catequista, animador, você pode explorar também esses lados, tá? Não precisa nem ficar preso nesse sumário. Você que está chegando agora, deixa eu te falar. Na formação eu faço isso, tá? Eu posso ir e voltar dos slides. Não poderia de qualquer maneira, mas nesse sentido eu posso ir e voltar, porque eu parto do princípio que por ser uma formação, quem pode estar vendo isso vai ser um catequista, um animador paroquial, enfim. Então a ideia é que não seja apenas uma aula, mas que saiam insights daqui para que você possa, se quiser, se achar que foi alguma coisa útil, usar na sua comunidade. Legal? Então você não precisa ficar preso ao sumário, tá? Então, mesmo na introdução, nós já podemos ampliar a discussão com as nossas turmas. Já é uma ideia também. Whispers non confundit. Vou falar só uma vez. Que é a bula da proclamação do Jubileu de 2025. Reflete sobre a esperança cristã, fonte que não decepciona. Romanos 5,5. Vamos ler. Romanos 5,5. Romanos capítulo 5, versículo 5. Diz o seguinte: e a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Repetindo, e a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então essa bula, ela reflete a esperança cristã.
fonte que não decepciona, como está aqui, e propõe o jubileu como caminho de renovação pessoal e comunitária. Viu o que eu falei? Começa com a gente, parte de nós. Lembra do versículo do cisco, da trave do olho? Primeiro vem de mim. Eu preciso ser essa transformação diária, independente de uma pregação apocalíptica ou não. Eu tenho que estar firme nessa esperança que não decepciona. Entendeu? Então, jubileu também tem esse sentido. E você pode explorar essa questão com a turma de iniciação à vida cristã, não é? Já que eles estão nesse caminho, né? De renovação, de transformação, de uma nova vida. Tá legal? É claro que você pode ampliar para outros grupos também, não apenas aqueles da iniciação à vida cristã. Aí vai da sua dinâmica, certo? Então, essa é a bula que proclama o jubileu. São 13 páginas, tá? Você pode buscar aí, não é muito difícil de ler. É um conteúdo bem interessante também. Tá legal? E como é que começou o jubileu? Como começou esse ano? O Papa Francisco abriu a porta, não é? É uma porta bem especial. Muitos chamam da porta da esperança, não é? Então ele abre essa porta que só é utilizada para esses momentos, para o momento de jubileu. E é interessante que os fiéis que têm essa graça de ir ao Vaticano, na Basílica de São Pedro, eles tocam na porta, né? E ao passar por ela também, né, recebendo a indulgência. Então o Papa abre essa porta que só foi aberta nessa ocasião do jubileu, iniciando praticamente o ano jubilar. Você vai dizer assim, então nós que não fomos para o Vaticano não vamos passar por isso, não passaremos. Não, você sabe disso, mas caso quem esteja vendo não seja um professor, enfim, um animador, alguém ligado à catequese, enfim, que deu algum tipo de aula de formação nas comunidades católicas, nós temos igrejas, não é, vamos dizer assim, jubilares. Então, há igrejas em cada diocese que foram eleitas para esse tipo de, entre aspas, evento. Porque não é um evento, tá? É muito mais do que um evento. Então, são basílicas ou igrejas, enfim, que foram, muitas vezes, na maioria das vezes, paróquias, que foram escolhidas para que o povo pudesse também viver essa passagem, essa peregrinação. Porque o nome Peregrinos da Esperança, a gente vai ver depois, não é à toa. Há um sentido de peregrinar também. Quem não pode ir até o Vaticano, você tem a sua diocese. Dentro da diocese, muitas paróquias também foram denominadas como igrejas, né, vamos chamar assim, jubilares. Então, você vai poder viver e talvez já tenha iniciado uma peregrinação em alguma delas. Tudo bem? Então, começou com esta abertura, uma cena bem bonita, né? Eu fico feliz que, pelo menos, o Papa Francisco, ele abriu esse ano jubilar. Ele pensou, elaborou isso e fica também como um presente, né, como um legado para todos nós, do seu pontificado, tá? E aqui não vou entrar em partes polêmicas, enfim, não nos interessa isso. Tudo bem? O jubileu na Bíblia. Agora eu volto para falar do jubileu na Bíblia. O principal versículo sobre o jubileu na Bíblia é Levítico 25, do 11 ao 13. Levítico 25, do 11 ao 13. Se você quiser me acompanhar, vou estar lendo na Ave Maria. Contarás 7 anos sabáticos. Eu vou começar, na verdade, nem a partir do 13, do 11, eu vou começar a partir do 8. Contarás 7 anos sabáticos, 7 vezes 7 anos, cuja duração fará um período de 49 anos. Tocarás então a trombeta no 10º dia do 7º mês.
tocareis a trombeta no dia das expiações, em toda a vossa terra. Lerei de novo, a partir do versículo 8, tá? Contarás 7 anos sabáticos, 7 vezes 7 anos, cuja duração fará um período de 49 anos. Tocarás então a trombeta no 10º dia do 7º mês. Tocareis a trombeta no dia das expiações, as expiações pelo pecado, né? Em toda a vossa terra. Santificareis o 50º ano e publicareis a liberdade na terra de todos os seus habitantes. Será o vosso jubileu. Voltareis cada um para as suas terras e para a sua família, tá? Então, o 8 começa explicando esse tempo de duração. Então, eu vou contar 7 anos sabáticos, 7 vezes 7 anos. E aí, o período, né, que eu vou fazer vai ser de 49 anos. No 50º, ele vai ser um ano santo, um ano santificado. E será proclamada, publicada, a palavra diz isso, a liberdade na terra para todos os seus habitantes. Inclusive, plantação, nada pode ser colhido, o fruto não vai ser arrancado. Versículo 11, né? O 50º ano será para vós um jubileu. Não semeareis, não ceifareis o que a terra produzir espontaneamente, e não vindimareis a vinha não podada, pois é o jubileu que vos será sagrado. Comereis o produto de vossos campos. Nesse ano jubilar, voltareis cada um à sua possessão. Então você vê, o jubileu na Bíblia, ele trata do quê? E aqui eu preparei um resuminho para vocês. Era celebrado a cada 50 anos, na verdade, um tempo de duração de 49 anos, né? E no ano que fazia o ano 50 era o ano sagrado. Então vamos lá. O jubileu era celebrado a cada 50 anos como tempo de remissão das dívidas, libertação dos escravos e repouso da terra. Acabamos de ler. Jesus dá o pleno cumprimento a esse ideal, proclamando o ano da graça. Então, por partes. O primeiro sentido era esse. Era um ano de libertação, era um ano santificado, dava repouso à terra, à plantação, comia o que estava no campo. Tá? Então tinha todo esse simbolismo, não é? Toda essa profundidade. Então era realmente uma liberdade integral, né? Eu sei que a palavra aí caiu na ficha suja de muita gente, né? Mas é uma liberdade, né? Na sua totalidade, não é parcial, se vocês preferirem assim, né? Então uma liberdade integral da terra, das pessoas. E é claro que nós não paramos no Antigo Testamento. Jesus dá o cumprimento pleno disso. Ele proclama o ano da graça. Lucas 4, do 18 ao 19. Lucas 4, 18 ao 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça. Olha que bonito, né? Olha como isso é realmente profundo, é simbólico. Você percebe como a nossa igreja ela está totalmente alicerçada nas Sagradas Escrituras, na tradição, e isso é mantido até nós pelo magistério. Então tá aí para você que é professor, para você que chegou agora, mais uma prova de como a nossa hierarquia, a hierarquia da nossa igreja, ela realmente é movida pelo Espírito Santo, e você pode trabalhar isso com as suas turmas também.
Tá legal? Ficou claro que é o jubileu? A leitura do jubileu do Antigo Testamento e a leitura do jubileu do Novo Testamento? Se você quiser, você pode trabalhar só isso. O jubileu na Bíblia. Eu quero fazer uma aula sobre o jubileu na Bíblia. Você pode ampliar essa questão de liberdade, do descanso da terra. Né? E é claro, Antigo e Novo Testamento. Sempre fazendo esse cumprimento pleno, não parcial, em Jesus. O ano da graça. Tá legal? Não se esqueça disso. Tá? Os jubileus na história da igreja. Desde 1300, o jubileu é celebrado como um ano santo. Que falamos agora de história da igreja. Tudo bem? Tudo bem. Evoluiu de 100 em 100 anos para a atual periodicidade de 25 anos. Veja, então, biblicamente 50 e 50 anos. A igreja traz para si a questão do jubileu também, pois como nós vimos, Jesus dá esse cumprimento, então viu-se a importância de continuar celebrando um ano jubilar. Então a igreja traz. Só que no começo era de 100 em 100 anos. Cara, quantos jubileus as pessoas iam poder ver? Quem visse um jubileu era aquele ali. Você viu o jubileu? Parabéns, não vai ver outro, tá? Desculpa. Né? E aí chegou a 25 anos, né? De 20 a 25 anos. Destacam-se, e aqui que é interessante, lembra do que eu falei? Que o Papa Francisco quase que é o Papa dos jubileus? Destacam-se os jubileus extraordinários, como o da Misericórdia, 2016, o jubileu de 2025 prepara o caminho para os 2000 anos da redenção, 2033. Então é outra coisa que você pode também estar explorando, a questão dos jubileus na história da igreja. Percebe como esse tema ele é rico? Como nós podemos estar trabalhando várias e várias coisas acerca do jubileu? Eu posso trabalhar essa questão da mudança da periodicidade, porque isso permite que nós possamos ter a graça de ver mais de um jubileu. Pô, eu estou com 36 anos. Sabe? Já era vivo, obviamente, no jubileu de 2016. Estou passando pelo de 2025. Espero chegar em outros jubileus. Sabe? É possível. É uma graça para todos nós. Apesar da violência que atinge o Brasil, né, e o mundo no geral, é muito mais factível que uma pessoa tranquilamente consiga ver mais de um jubileu na sua vida. Tranquilamente. Tá? Mas para além disso, vocês podem trabalhar também o ano da redenção. O que esse jubileu está apontando? Veja, e eu estou devendo para vocês uma aula de calendário, gente. Eu vou gravar. Tá? Eu estou devendo, porque eu tenho um canal de história também, o Papo de História, que eu preciso alimentar ele com conteúdo, mas eu vou gravar. Por quê? O calendário litúrgico é muito diferente, para além do que se imagina, do nosso calendário ordinário, ou seja, comum. Ele sempre aponta para os mistérios de Cristo. Então eu posso pegar o jubileu de 2025 e trabalhar essa direção para os 2000 anos da redenção. Tá legal? Tudo bem até aqui? Jubileu na Bíblia, a porta santa, o jubileu na Bíblia, o jubileu na história da igreja, as igrejas que a gente chama de jubilares, que naturalmente várias paróquias se organizam em peregrinação, por isso que são sempre igrejas muito próximas na diocese. Tudo bem? Ficou claro isso? Bom, eu imagino que o seu pároco já organizou, então você já tenha ido, mas se não, pergunte a ele
Mas, se você já tem noção de qual igreja é, nada te impede de ir, tá? E eu vou falar daqui a pouco da indulgência, da questão da confissão, que você pode lucrar também uma indulgência plenária, certo? O lema do jubileu: Peregrinos da Esperança. Segundo o Papa Francisco, devemos manter viva a esperança, superando as dificuldades e confiando na presença do Cristo ressuscitado. Nós já falamos de esperança aqui, já li para vocês, não é? Romanos 5,5. A esperança que não falha, que não nos engana. E eu acho que esse deve ser o lema do cristão mesmo, tá? Trabalhar a questão da esperança. E tem que começar em nós. Porque os desafios do dia a dia, as dificuldades, embora o próprio autor bíblico diga que nem a morte, nem a vida, nem o porvir, nada pode nos separar do amor de Deus, muitas vezes nós perdemos esse olhar. E como São Pedro, que deu até os passos iniciais firmes de fé sobre o mar, quando o vento bate, a gente balança e afunda. Então a esperança, ela deve cada dia ser resgatada. Sempre confiando em quem? Em Cristo. Cristo ressuscitado. Tá? Mais uma vez, caso algum protestante caia de paraquedas aqui, sim, nós pregamos Cristo ressuscitado e blá 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 blá, que vocês fingem que não, tá? A Igreja Católica sempre pregou isso. Eu estou falando no amor. Tá bem? Estou falando no amor. Então, peregrinos da esperança, pessoal. Acho que uma apresentação, uma aula sobre esse sentido da esperança também é importante, tá? Nós temos muitas falas de santos sobre esperança que podem ser trabalhadas também, tá? Tempo de graça e misericórdia. Jubileu 2025. Tá aqui o lema para você. O logotipo bem grande aqui. Peregrinos da Esperança. O logotipo do jubileu. Vamos falar do logotipo. Muita gente, pô, o que esse logotipo representa? 4 figuras abraçadas simbolizam a humanidade unida, agarradas à cruz, que se prolonga como âncora, sinal da esperança que estabiliza a vida mesmo nas tempestades. Olha que bonito. Eu vou ler para você outra vez. São 4 figuras abraçadas que simbolizam a humanidade unida, agarrada à cruz, que se prolonga como âncora, sinal da esperança que estabiliza a vida, mesmo nas tempestades. E mais do que isso, eu quero ler para vocês em Hebreus. Vamos lá. Hebreus 6, 19. Eu quero trazer um outro sentido dessa âncora para vocês. Hebreus 6, 19. Fala de esperança. Esperança, esta que seguramos, qual âncora de nossa alma, firme e sólida, e que penetra até além do véu do santuário. Aí vem o versículo 20, onde Jesus entrou por nós como precursor, pontífice eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Releio 19, esperança esta que seguramos, qual âncora de nossa alma, firme e sólida e que penetra até além do véu no santuário. A esperança também se transforma numa âncora. Âncora de nossa alma. Então, quando nós seguramos essa âncora, e podemos ver dessa forma também, essa âncora representa essa esperança. A esperança que não falha e que não nos abandona. Então, a humanidade,
para realmente ter um sentido na vida, encontrar salvação, encontrar um caminho, ela deve agarrar nessa esperança como âncora da alma. E aqui um sinal de esperança que estabiliza a vida mesmo nas tempestades. Então dá para enriquecer ainda mais só com o logotipo. Fui na Bíblia de novo. Fui na Bíblia outra vez, tá? Você sabe que nós, não por obrigação, porque nós amamos as Sagradas Escrituras e sempre trabalhamos com elas aqui. Você que é do nosso canal, você sabe disso. Mas é para realmente enriquecer ainda mais a nossa apresentação e quem sabe a sua aula também. Então você já começa a observar o logotipo de outra forma. Eu no começo estranhei o logotipo, mas quando eu entendi qual era a proposta dele, cara, eu achei realmente maravilhoso. É totalmente cristocêntrico, pessoal. Isso é maravilhoso. Tudo bem. Eu acho que a gente passa a olhar, né, o logotipo de outra forma também. Tá aqui ele. Não se confundam, tá? Ou não se preocupem. Diego, às vezes aparece da, às vezes aparece D. Sim, eu peguei tantas imagens em Portugal, peguei tantas imagens de sites do Brasil. Eu ia trazer uma imagem dos símbolos, desse mesmo símbolo em outros idiomas. Então, o sentido é o mesmo, tá? Peregrinos da Esperança, peregrinos da Esperança. No fundo, nós somos chamados a ser esses peregrinos. É isso que importa, tá? E aí tá o logo maior, tá? Vocês podem ver. Parece simples, não parece? Mas quando nós lemos isso aqui e vamos ler Hebreus 6,19, olha como amplia o entendimento do logo. Você percebe? Como nada é por acaso. Sim, ser católico é lindo, né? Ser católico é lindo, de fato. Pessoal, os sinais do jubileu. Já falei de alguns, tá? Mas eu já falei de quase todos. A peregrinação. Então você vai peregrinar, você vai visitar uma igreja jubilar, não se preocupe, veja com seu pároco, veja os dias. Talvez você tenha engolido barriga, tá? Capaz de sua paróquia ter se organizado e ter ido e você ficou. Então veja, beleza? Então peregrine, não é apenas uma frase. A peregrinação é um sentido. Vários grupos peregrinos. Nós temos na Espanha o Caminho de Santiago de Compostela. Nós temos os Romeiros em Aparecida. Tem as pessoas que vão para o Pai das Misericórdias, lá acho que Goiás, né? Então nós temos, pessoal, a peregrinação em várias religiões, tá? É porque eu estou prendendo ao cristianismo. Então peregrinação, a própria Terra Santa, uma peregrinação. As pessoas peregrinam pelos lugares onde Nosso Senhor Jesus Cristo, os apóstolos, mártires foram. Então, peregrinação é um sinal, primeiro cristão e normal, mas acima de tudo é o sinal do jubileu. Desse jubileu. Peregrinação. A Porta Santa, que o Papa abriu, tá? E muitos bispos, né, replicaram nas suas dioceses, né? Então vocês vão passar pelas igrejas jubilares. A reconciliação. Procure o sacramento da confissão. Procure o sacramento da confissão. Não deixe para lá. Tá? Eu vou explicar essas coisas um pouco melhor. A liturgia. Toda a liturgia do jubileu. A gente já está falando um pouco dela, né? Ela é importante. Ela tem um significado. Inclusive o logo. O hino que nós tocamos no início para vocês também é uma coisa muito bonita. A profissão de fé. Tudo isso envolve a nossa fé. E a indulgência parcial ou plenária. Quando você for se confessar, já confesse no sentido... Diego, eu vou me confessar, eu quero me preparar para a peregrinação, para visitar uma igreja jubilar. Então já confesse nessa intenção. Do jubileu, intenções do Santo Padre, Papa Leão XIV, na intenção de querer lucrar a indulgência, tá legal? E é claro, você precisa comungar. Então veja direitinho como você faz para lucrar a indulgência plenária. Mas tem isso, orar nas intenções do Santo Padre, querer a indulgência, você precisa colocar, e a indulgência pode ser para você ou para alguém da sua família, tá?
mesmo um ente querido que já faleceu. Tudo bem? Ficou claro isso aqui? Os sinais de jubileu? Que é claro, você, professor, que vai dar aula, você, professora, você pode ampliar isso aqui. Repetindo, é ideal que você se confesse o sacramento da reconciliação. Esse é o primeiro passo. Reconciliarmos com Deus. E aí, comungar. Na reconciliação, já estou dando aqui bizu. Para lucrar a indulgência plenária ou a indulgência parcial, rezar pelas intenções do Santo Padre. Já confessar e comungar nessa intenção de lucrar a indulgência também, que pode ser por um ente querido seu, mesmo que tenha falecido, tá? Isso aqui é coisa de católico. Se você não é católico, acho que eu tenho alguns shorts explicando sobre indulgência. Se não tem, vai para a fila para mim fazer também. Tá? Mas é isso daqui. Calendário do jubileu. Como eu disse, eu não estou pegando o calendário completo. Estou pegando algumas das principais datas. Então vamos lá. Dezembro de 2024 foi a abertura da Porta Santa, Papa Francisco. Janeiro, jubileu das comunicações. Abril, jubileu dos enfermos. Vamos ter o jubileu dos jovens, né? Eu não me lembro se é junho ou julho, mas eu vi que muitos jovens estão se organizando para ir, para participar, vai ser lá no Vaticano, né? Acontece, é um calendário, então o Vaticano vive todos esses jubileus, tá? E tem uma lista. Se você pesquisar jubileus, você vai encontrar todos esses eventos lá na cidade do Vaticano. Em dezembro, nós temos um encerramento, porque esse é o jubileu de 2025, então encerra nesse ano, por óbvio, né? Então, busque saber. Se você é um jovem e não sabia que tem jubileu dos jovens, sim, haverá o jubileu dos jovens. Então, jovens do mundo inteiro vão se reunir. Então, é bem legal. Se tiver condições, vá. Legal? Eu posso disponibilizar depois o calendário, pessoal. Beleza? Eu posso realmente disponibilizar depois. O sentido da indulgência. Falei da indulgência, volto a falar de novo. Eu sei que sempre fica alguma dúvida, então eu vou tentar resumir aqui dessa vez. A indulgência é a remissão da pena temporal pelos pecados já perdoados na confissão. Porque veja, todo pecado deixa marca. Ah, mas eu me confessei. Sim, você se confessou, você está perdoado ali, mas aquele pecado, ele causa, vamos dizer assim, ranhuras, feridas na sua alma. Tá entendendo? Então, isso tem que ficar claro para vocês. Então, você foi perdoado ali, mas o pecado, ele deixa manchas. O que a indulgência faz? Ela limpa isso, sendo plenária, total ou parcial, tá? Expressa a misericórdia divina, concedida pela igreja através da comunhão dos santos. Tudo bem? Eu sei que indulgência pega muita gente, então eu vou gravar uma aula sobre indulgência, tá? Eu sei disso, que pega muita gente. A reconciliação, elemento central do jubileu, convida à conversão pessoal e ao reencontro com Deus, através do sacramento da confissão, experimentando a ternura e o perdão divinos. Então, mais uma vez, batendo aqui na tecla da reconciliação. Gente, busquem o sacramento da confissão. Busquem o sacramento da confissão. De verdade. Tá? Tô muito acelerado? Espero que não. A oração. O jubileu de 2025 é precedido por um ano de oração. 2024. Passou agora. Incentivando a contemplação, a ação de graças, a solidariedade e a busca da santidade. Tudo é oração. Tudo começa e termina com oração. Se você não ora, esquece. Católico orante. Católico ora. Seja o católico orante. Ore, ore, ore. Tá bom, ore. Tá ruim, ore. Qualquer coisa, ore. Tá legal? Nós batemos... Por isso que os nossos shorts na área da espiritualidade geralmente são orações. Você reparou? Se você desse canal, você olha os shorts, ele bota sempre Ave Maria. Sim, são orações. A oração é importante. Nunca deixe de orar.
tá? Profissão de fé, o credo é a síntese da fé cristã. O jubileu recorda os 1.700 anos do Concílio de Nicéia, em 325, a abertura do primeiro Concílio de Nicéia, tá? Então, o primeiro Concílio de Nicéia foi aberto em 20 de maio, se não me engano, de 325. Marco na definição da fé trinitária. Jesus Cristo consubstancial ao Pai, tá? Espírito Santo, obviamente, também. Tá? Então, tem vídeo aqui, tem um Catholicast, eu acho que é o 2, sobre os 1.700 anos da abertura do primeiro Concílio de Nicéia. Então, neste canal, vai estar aqui também nos cards, já tem um Catholicast, tá? É um conteúdo que nós preparamos e transformamos em podcast com 8 minutos. Não é nem a minha voz. Você vai ouvir tranquilinho ali uma aulinha básica sobre os 1.700 anos do Concílio de Nicéia, do primeiro, da abertura, e do que ele tratou. Então, tudo isso está envolto no nosso jubileu de 2025. A liturgia, coração da vida da igreja. Pessoal, liturgia é importante. Na Eucaristia, Cristo caminha com os fiéis. A celebração litúrgica durante o jubileu é fonte de renovação espiritual e fortalecimento da esperança. Então, viva essa liturgia. Viva de forma intensa. Abrace a liturgia, comungue, reconcilie-se primeiro com Deus. Tá? Vá se reconciliar. Agora saiu certinho, né? Vá à confissão. E não deixe de comungar, não deixe de viver a sua fé. De verdade, gente. Você, professor, professora, trabalhe isso com as suas turmas, trabalhe isso com os seus alunos. Isso aqui vai além do jubileu, mas essa aula hoje é sobre o jubileu, mas você percebe como vai além? Como o jubileu é uma oportunidade para nós aprendermos mais sobre a nossa religião, sobre a nossa fé, sobre a esperança, sobre o amor a Cristo. Isso é fenomenal. Fenomenal. Por fim, né? Falei para vocês que não ia ser uma aula rápida. Né, que ia ser uma aula rápida, né? Estou me confundindo muito agora. Eu deixo vocês com a bibliografia. A bula, que você encontra no site do Vaticano. O glossário para a celebração do Jubileu 2025. O calendário oficial do Jubileu 2025 e os textos litúrgicos para o Jubileu 2025. O que eu vou fazer com vocês? Aqui na descrição já vai estar uma listinha com alguns livros e o site e o link para a Amazon para você aprender um pouco mais sobre o Jubileu, um pouquinho mais sobre a esperança, e eu tenho certeza que vai ajudar muito para que você viva um jubileu realmente pleno. Até dezembro tem muita coisa. Nós vamos chegar em junho ainda, mês 6. Jubileu vai até dezembro de 25. Tá? Tem jubileu dos jovens, tem um monte de jubileu para vir, pessoal. E principalmente, viver esse ano. Eu não sei quando que vocês vão peregrinar. Nem sei se a sua comunidade tem condições. E quem sabe, vocês vão estar viajando para Roma, vão para o Vaticano. Vão viver essa peregrinação lá. Vão passar pela Porta Santa também, como o Papa Francisco abriu. Não sei. Mas eu tenho certeza que vai ajudar muito na forma como vocês vão viver esse jubileu. Não viva de qualquer maneira. Tá? Viva de fato o jubileu santo. Seja promotor da esperança. Tá bom? Aqui o nosso Papa Leão XIV. Eu quero agradecer mais uma vez a você que deixou o joinha, você que se inscreveu, você que curtiu, você que compartilhou, você que vai comentar, tá legal? Muito, muito, muito obrigado. De verdade. Então, mais uma vez, qualquer dúvida, pessoal, aqui tá para você os nossos 2 contatos, que estão Católico 1 no Instagram. Presta atenção, você quer Instagram.
E o Totus Tu, Teologia Diária. Bizuzaço. Católico 1, eu estou utilizando ele corriqueiramente. Além do que, ali tem um conteúdo também específico para o Instagram. Então, se você quiser, vá no Católico 1 e nós podemos conversar. Tá legal? Qualquer dúvida, pode me mandar que eu vou estar respondendo tranquilamente. Beleza? É isso, gente. Nós encerramos, meus amores. Paz e bem. Até a próxima apresentação. Siga nosso perfil e que Deus te abençoe.